João, informação para a audiência. João. Vamos seguindo então, Pitoli, com mais informação. O Supremo Tribunal Federal formou na madrugada de hoje, sexta-feira, maioria para ampliar o foro privilegiado por prerrogativa de função, né? Mantendo o mesmo depois do fim de mandatos de políticos. O placar de 6 votos a favor da tese foi atingido com o voto do presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele havia pedido no fim de março à vista, ou seja, mais tempo para análise desse caso. O julgamento, realizado em plenário virtual, onde os magistrados depositam seus votos e não há debate, foi retomado nesta sexta. No entanto, foi novamente suspenso depois que o ministro André Mendonça fez um novo pedido de vista. A Corte analisa 2 processos diferentes. Um se trata de um habeas corpus protocolado pelo senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Os ministros decidem se o STF pode julgar uma ação contra o congressista por suposta prática de rachadinha, ou seja, o repasse de salários, quando ele ainda era deputado federal. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, votou para ampliar o alcance do foro na Corte, mesmo depois do fim do mandato de políticos. Os ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Dias Toffoli haviam acompanhado o magistrado antes do pedido de vista de Barroso. Gilmar declarou que seu entendimento diverge da atual jurisprudência da Corte e por isso propõe que o plenário revisite essa matéria. O outro processo trata-se de um inquérito contra a ex-senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, por suposto crime de corrupção passiva, fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os crimes envolvem a Companhia de Docas do Espírito Santo. Rose deixou o cargo de senador em 2023 e, com isso, o relator da investigação, ministro Nunes Marques, encaminhou o processo para a Justiça Estadual do Espírito Santo. A ex-senadora recorreu à Corte e pediu o arquivamento da ação no Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos lá. Essa pauta que o João trouxe agora é uma pauta muito cara para o Brasil. E entenda, infelizmente eu tenho que lhe dar uma péssima notícia. Num Brasil, com essa configuração de hoje, para onde o Supremo vai, infelizmente eu não vou mais. Olha que triste, olha que triste. Por quê? Eu preciso olhar o que está acontecendo hoje no Supremo por cima, certo? Onde e como estão compostos os votos? Eu tenho ainda esperança sobre André Mendonça e esperança sobre Nunes Marques. Tá? E essa esperança sobre Nunes Marques, eu lembro do abadá do Carnaval de Salvador e aquilo ali me incomoda um pouco. Porque com o Brasil derretendo e o cara pulando Carnaval, um pouquinho mais de discrição, um pouquinho mais de virgindade, ministro. Seria interessante. Mas não foi o que a gente acompanhou durante o Carnaval desse ano na Bahia. Mas vamos lá. Para onde foi Moraes, Barroso, Gilmar Mendes? Para onde foi essa turma aí? Como é que eles votaram? Zanin, como é que eles votaram? Infelizmente hoje, quando nós falamos sobre Supremo Tribunal Federal, nós estamos falando de uma corte política. E quando nós estamos falando de uma corte política, eles têm um lado. Flávio Dino, que lado está? Cristiano Zanin, advogado do Lula, que lado está? Alexandre de Moraes, que lado está? Gilmar Mendes, que lado está? Barroso, que lado está? Percebe? Essa história de aumento, né, do foro privilegiado, como é que é? Aumento do quê mesmo, João? A manchete... É ampliação do foro privilegiado. Ampliação do foro privilegiado. Isso. Que agora vai estender para depois do mandato, certo? Exatamente. Sabe como é que é o nome disso? O nome disso é uma algema. Algema judiciária do Supremo Tribunal Federal sobre estes políticos que ficam presos a situações e processos. A ex-ministra do STJ, Eliane Calmon, o Eduardo Borgo lembra dessa entrevista sempre, aqui na programação da Auriverde, numa entrevista aos Pingos nos Is, da Jovem Pan, eu não posso veicular aqui por conta disso. Ela disse o seguinte: é um absurdo o que acontece no Brasil com relação aos processos envolvendo parlamentares,
políticos que gozam do foro privilegiado e são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, segundo Eliane Calmon, que merece o meu respeito, a doutora Eliane Calmon, o Supremo Tribunal Federal usa desses processos para fazer aquele movimento que eu brinco aqui. Brinco com pesar. Sabe qual é o movimento? Pinguim, posso abrir a gaveta aqui e pegar um papelzinho? Posso? Opa. Você tem que providenciar um choro. Um choro bem chorado. Muito bom. Obrigado. É bom, meu Maduro. Abre a gaveta e pega lá. Quem é que está enchendo o saco agora ali no Congresso? Quem está dando trabalho ali agora é o Nicolas. Nicolas. Tem algum processinho do Nicolas aí? Nicolas está falando demais, foi falar lá com o Elon Musk na live. Tá. Então, pega lá o processinho do Nicolas. Nicolas Ferreira. Não sei o que de transfobia. Ô Nicolas, eu estou lembrando aqui de um processinho seu para tentar calar. Mas não julga o processo. Não tira da frente. Não se resolve. E por que não se resolve? Porque não quer resolver. É interessante manter estes sob o manto do medo do julgamento que pode acontecer no Supremo. Então, algo que poderia ser rápido, leva anos no Supremo. Por exemplo, os processos envolvendo Renan Calheiros. Renan Calheiros. 9, salvo engano. Nem sei quantos estão para serem julgados ainda. Cadê o Renan? Cadê o Renan Calheiros? Senador, hein? Onde está Renan Calheiros? Não é flor para cheirar. Não é flor para cheirar. Certo? Mas onde está Renan Calheiros? Você percebe? A Tulira faz um movimentozinho lá na Câmara, tira o processinho. A Tulira, querido, olha o kit de robótica. Ô, a Tulira, tem um processinho seu aqui. É assim que eles funcionam, João. Então essa história de... Quer ver só? Maurício Marcon, aqui na rádio, disse que há uma luta para tentar acabar com o foro privilegiado. Há uma luta. Eu acredito e confio no Marcon. Como o Supremo votou para ampliar o foro privilegiado. Olha o que a gente está pondo para você aqui agora com uma comparação, fica até mais fácil de você entender. Se deputados honrados estão contra o foro privilegiado, porque ficam sob o comando e os cuidados do Supremo Tribunal Federal, com esse manto, essa pressão sobre eles. Então, se esses deputados querem dizer não ao foro, outros defendem, hein? Sanderson, vários bons deputados da direita defendem o fim do foro privilegiado. Se esses defendem o fim do foro e o Supremo amplia o foro, veja quem está certo, veja quem está errado. É uma algema, é o manto do medo, é a pressão sobre os parlamentares que são julgados por quem não quer julgar para tirar o papelzinho da gaveta na hora certa. Não enche o saco não, hein, ô Nicolas, que eu vou tirar seu papelzinho aqui da gaveta. É assim que funciona.